Olá, meus queridos crismandos, como vai cada um de vocês? Espero que estejam todos bem. Quero acolher cada um de vocês, desejando que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. É muito bom estarmos aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira reunidos, né? Em nosso encontro virtual, que nós possamos aproveitar esse momento para mais uma vez ouvir a palavra de Deus, refletir sobre a palavra de Deus e trazer essa palavra para a nossa vida para entendermos a nossa caminhada. E nós vamos dar continuidade a essa caminhada hoje. Hoje nós vamos partir para um tema que ele é muito discutido por todo cristão, sobre a liberdade. Quando a gente fala em liberdade, o que vem à nossa mente? Qual o primeiro pensamento que vem à nossa cabeça quando falamos eu sou livre? Ou então eu quero ser livre? Qual o nosso sentido de liberdade que imaginamos? Qual a definição que temos para essa palavra liberdade em nossa vida? Vamos hoje refletir sobre esse tema, mas deixa eu passar aqui para o nosso tema. Livres para amar. Esse é o nosso tema de hoje. Tem algumas imagens, né? E essas imagens nós vamos trabalhar no decorrer do encontro, tá bom? Então, mas antes de mais nada, nós sempre iniciamos os nossos encontros com a nossa oração. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhem comigo essa oração. Senhor Jesus, que a Tua palavra faça crescer em nós o Teu amor e mantenha em nossos corações uma fé sempre firme. Amém. Pois bem, então depois de nós rezarmos, vamos dar continuidade ao nosso processo, seguindo com o tema. A liberdade. Como eu já perguntei agora no início, né? Bem no início do encontro, qual o nosso sentido de liberdade? O que pensamos, né? Mas no nosso sentido cristão, no sentido também da própria existência nossa, vamos ver o que quer dizer essa palavra liberdade e como ela é no nosso dia a dia, na nossa vida. Olha só, todos os seres humanos nascem livres e para a liberdade. Isso é algo nato de cada ser humano. Nós nascemos livres e nascemos para a liberdade. Vamos seguindo. Ao longo da vida, aprendemos a ser livres. Isso quer dizer o quê? Que ao longo da vida nós vamos aprendendo a ter um entendimento do que é ter essa liberdade, como ser livre, né? Mas como isso se dá? Como é que nós vamos aprendendo isso? O tempo traz a necessidade de amadurecermos para nos relacionar. Olha aí. Ele vem nos falar então aqui nesse ponto que com o tempo, né? O tempo vai passando e esse tempo que vai passando vai trazendo a necessidade de amadurecermos para nos relacionar. E aí já envolve, né, o nosso ambiente, envolve as pessoas, onde vivemos, tudo, né? A liberdade passa a ser não só algo referente a mim, mas à minha convivência, ao meu relacionar com os outros. E onde que inicia isso? Olha o próximo item. O início se dá na família. Esse é o primeiro ponto, o primeiro local onde iniciamos o entendimento dessa liberdade, onde buscamos essa liberdade. É na família, no nosso relacionamento familiar, na nossa convivência familiar, onde aprendemos o que é certo, o que é errado,
o que eu devo e o que eu posso fazer. Começo a ter esse entendimento dessa liberdade, dessa tão falada liberdade, em que as pessoas, assim, muitas vezes falam sem responsabilidade, assim, eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas é na família onde aprendemos esse sentido de liberdade. E seguindo mais adiante, há continuidade com os amigos que vamos conhecendo e com o mundo em que vivemos. Olha só, tudo diz respeito ao nosso redor. Primeiro ele diz que nós iniciamos esse entendimento de liberdade na família. E aí nós vamos continuar com os amigos, com as pessoas que vamos conhecendo ao longo da vida e com o mundo em que vivemos. Ou seja, o mundo externo, aquela coisa saindo já daquele âmbito familiar. Mas quando você vai para o mundo, que você vai convivendo com outras pessoas, você vai interagindo com outras pessoas, vivendo as realidades de cada um. E aí você vai formando essa liberdade que diz respeito ao seu viver, a você inserido, né, no mundo. Você inserido na vida dessas pessoas, essas pessoas inseridas em sua vida e também já com aquilo que você traz de casa, da família, daquilo que nós já vínhamos aprendendo no seio familiar. Aprender a ser livre. Nós temos como aprender a ser livre. Olha só, como é que nós aprendemos? A convivência dá rumos para a nossa liberdade. Realmente, essa convivência com as pessoas, com a família, ela é que vai dar rumos para a nossa liberdade. Nós vamos abrindo a nossa mente e aprendendo com a nossa liberdade que somos responsáveis por nós, mas também somos responsáveis pelos outros. E a liberdade, ela não se dá única e exclusivamente com aquilo que eu quero fazer. No segundo item, ele já vai mais a fundo, abrir o coração à ação do Espírito Santo, que é amor. Para nós entendermos a liberdade também, nós precisamos abrir o nosso coração à ação do Espírito Santo. Nós estamos falando aqui da liberdade que nos foi dada, que nos é dada por Deus. Deus nos cria com o livre-arbítrio, Deus nos cria com a liberdade de nascer livre, né? E ele vem nos dizer que para nós aprendermos a ser livre, nós temos que abrir o coração à ação do Espírito Santo, que é amor. E o amor, ele diz respeito a mim, a você, ao irmão, a todos nós. E para nós aprendermos a ser livre, não fazer sempre o que gosta de fazer. Quando você abre o seu coração à ação do Espírito Santo, você não vai fazer somente aquilo que você gosta de fazer. Vai ter vezes em que você vai querer fazer uma coisa, mas pelo bem do próximo, pelo bem daquela pessoa que está ao seu lado, pelo bem daquele que necessita, você não vai fazer aquilo que você gosta de fazer. Você vai fazer aquilo que é necessário fazer, pelo seu bem e pelo bem do próximo. Perceber o que pode nos levar a um fechamento egoísta. Isso vem de encontro a esse item anterior, não fazer sempre o que gosta de fazer. Por quê? Porque quando a gente deixa de enxergar o outro e passa a fazer única e exclusivamente o que queremos fazer, nós nos fechamos. Fechamos ao nosso eu, né? Aí nós temos que perceber o que pode nos levar a um fechamento egoísta. Ou seja, nós nos voltamos para o nosso ego. Eu quero,
eu sou, eu posso, só eu que vou fazer, né? Você tem que fazer para mim, né? Você me deve isso, e aí nós nos fechamos a esse pensamento egoísta. E eu costumo dizer que o egoísmo é o primeiro passo para nós desenvolvermos a situação de pecado. Porque quando você olha só para você, você deixa de enxergar o irmão, você deixa de enxergar o mundo. Porque única e exclusivamente para você, quem deve ser atendido, quem deve ser satisfeito é você. Você só olha para o seu umbigo, você não está nem ligando para o que o outro está precisando, o que é necessário. E aí, mais à frente nós vamos ver, você passa a perder essa liberdade que Deus nos dá. Transformar as frustrações em medo de viver. Muitas vezes também acontece em alguns momentos de nossa vida que nós nos frustramos. E aí a gente vai se fechando, não só no egoísmo, mas também vai se fechando no medo, o medo de viver. E o medo de viver é o medo de você se relacionar, é o medo de você ir ao encontro do outro, é o medo de você abraçar, é o medo de você falar, se comunicar, é o medo de você levar uma palavra para quem precisa, levar comida para quem precisa. Mas tudo isso, muitas vezes, algumas pessoas acabam ficando nessa escuridão, nesse momento em que a pessoa se fecha por conta de algumas frustrações. Algo que você esperava e não aconteceu. E aí é atrelado ao ego, né? Algo que não deu certo para mim me frustra. E eu frustrado, eu tenho medo de viver. E o medo de viver é o medo de eu me relacionar. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo dizer. Nós precisamos perceber quando nos fechamos em nós, para um egoísmo, só pensamos em nós. E as frustrações da vida que vão acontecer com todos nós, isso é inerente a toda pessoa, vai acontecer com cada um de nós, nos leva também a nos fecharmos, a vivermos esse egoísmo e também termos medo de viver. E o medo de viver será o medo de nos relacionar. E nós vimos no slide anterior que para nós vivermos a liberdade que Deus nos deu, aquela onde nós nascemos livres e para a liberdade, nós vamos aprendendo, nós vamos entendendo a liberdade na convivência. E se a gente se fecha no egoísmo, a gente passa a perder essa liberdade, tanto na família quanto no mundo, nas pessoas que nós vamos conhecendo, nos ambientes em que vamos convivendo com outras pessoas no mundo. A partir daí, a partir das frustrações, nós começamos a nos fechar em um mundo do egoísmo, do egocentrismo, né? Quando acontece muito, eu acho muito engraçado, quando acontece nos trabalhos de escola, de universidade, e até aconteceu comigo na juventude, o professor diz, vamos fazer agora um trabalho de equipe. E muitas vezes os trabalhos eram realizados não por uma equipe, mas por uma eu-equipe. Uma pessoa fazia e os outros só se aproveitavam. E aí a gente vai entendendo que essas relações no mundo que acontecem, existem aqueles que se aproveitam e aqueles que são, aqueles que realizam algo, mas que são frustrados. Por quê? Porque as pessoas também não reconhecem o seu trabalho, não reconhecem e não querem interagir com essa pessoa, não querem conviver com essa pessoa. Convivem, na verdade, nesse meio
por uma obrigação, porque estão obrigados a fazer um trabalho, a juntar-se, a juntar as mentes para poder viabilizar um trabalho que foi passado. E muitas vezes acontece os trabalhos de equipe. Uma pessoa faz. E essa pessoa, por bondade no coração, por timidez, por medo, faz. E faz tranquilamente, caladinho, sem dizer nada. E as outras pessoas também deixam de entender esse momento da pessoa, deixam de se aproximar dela e deixa ela fazer o trabalho e vamos aproveitar, vamos tirar nossa nota. Se eu estou dando só um exemplo de cotidiano, gente, de dia a dia, para quem é estudante, às vezes até no trabalho mesmo, profissionalmente, né? Os trabalhos em que exigem um envolvimento de equipe, mas acontece esse eu-equipe, tá? Isso é um exemplo apenas de uma situação cotidiana, né, que pode acontecer comigo, com você, com nossa comunidade, né, as pessoas dentro da igreja também. Então a gente tem que ter cuidado e perceber aquilo que nos leva a um fechamento egoísta e cuidado para não transformar nossas frustrações nesse medo, que vai também nos levar ao egoísmo. Certo? Então, mais à frente agora, nós vamos ouvir a palavra de hoje. A palavra de hoje, peguem suas Bíblias, que eu sei que cada um aí está com sua Bíblia, que eu tenho certeza que cada um veio para o encontro com a sua Bíblia. Vamos lá. Gálatas, capítulo 5, versículos de 13 a 17. Gálatas, capítulo 5, versículos 13 a 17. Vamos aclamar essa palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ok, deu um probleminha aqui, mas vamos continuar. Nós conseguimos a primeira parte da música, onde aclamamos a palavra de Deus. Vamos lá, em Gálatas 5, versículos de 13 a 17. Sim, acompanhem comigo, tá? Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não façais da liberdade um pretexto para servirdes à carne. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros, pelo amor. Pois toda a lei se resume neste único mandamento: amarás teu próximo como a ti mesmo. Mas, se vós mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado, para não serdes consumidos uns pelos outros. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito, e nunca satisfaçais o desejo da carne. Pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, essa palavra de Deus em Gálatas, ela vem resumir bastante, na verdade, ela vem até nos informar mais ainda daquilo que a gente já falou nos primeiros itens, dos primeiros slides, sobre a nossa liberdade,
Que liberdade é essa, né? E que nós não usemos essa liberdade como pretexto. Olha só. O que o texto nos diz? A que somos chamados? Essa primeira questão, essa primeira pergunta vem nos perguntar: a que somos chamados? Lá no texto de Gálatas diz: foste chamados para a liberdade. Então, a que nós somos chamados? Somos chamados à liberdade. O que ameaça essa liberdade? O que nós verificamos lá no texto que ameaça de fato a nossa liberdade? É o servir à carne. Ele vem dizer lá, ó, não façais da liberdade um pretexto para servirdes à carne. Tá vendo? Então a gente não pode usar como pretexto a liberdade para servir a carne, dizendo, não, eu posso servir porque eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, contanto que eu não bata em ninguém, não ameace ninguém, mas eu posso fazer o que eu quiser porque eu sou livre. A liberdade vai mais além do que isso. Então vamos lá. Como vencer o egoísmo? Na própria passagem vem dizendo: servos, fazei-vos servos uns dos outros pelo amor. Então, como é que eu vou vencer o egoísmo? Eu vou servir o meu irmão, mas por amor, não por obrigação, não porque alguém me mandou, não porque eu tenho medo de ser castigado, mas sim porque somos servos, fazei-vos servos uns dos outros, pelo amor. Quem é que nos ensinou isso? Jesus. Jesus disse: eu vim para servir, não para ser servido. Esse foi o testemunho que ele veio e deu para cada um de nós, nos ensinando. E aí vem mais um questionamento. Qual o grande mandamento? O grande mandamento tem aí também na passagem. Quem quiser voltar para dar uma olhada, quem quiser olhar na sua Bíblia, que cada um está com sua Bíblia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a partir do momento que nós nos afastamos desse egoísmo, e o egoísmo é o quê? Você perceber única e exclusivamente a sua existência. Mas se você parar para perceber o irmão, da mesma forma que você olha para você, então, se tu amas o teu próximo como a ti mesmo, você está exercendo, você está sendo fiel à palavra de Deus no grande mandamento. A palavra em que Jesus veio nos ensinar com o seu testemunho. Seu testemunho de vida foi esse. Um dos principais, na verdade o principal, é levar a palavra de Deus, o Pai, e também olhar pelos irmãos. Amará o teu próximo como a ti mesmo. E ele de fato fez isso, porque ele nos amou e foi um amor de cruz, onde ele se entregou por nós. Do que devemos ter cuidado? Do que devemos ter cuidado? Devemos ter cuidado porque lá na palavra ele diz, ó, eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito. Então, do que devemos ter cuidado? Devemos ter cuidado em não vivermos segundo a carne, segundo as nossas vontades, para nós não ficarmos presos em uma falsa liberdade. Do que devemos ter cuidado? Eu estou repetindo a pergunta. O que é viver segundo o Espírito? Essa é uma pergunta que vocês devem refletir bastante. O que é viver segundo o Espírito? Nós já vimos falando, tem que viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Mas o que é viver segundo o Espírito? Viver no Espírito é ser livre. Olha só, é ser livre para servir.
Não é ser livre para viver, mas ser livre para servir. Porque o nosso viver, na verdade, ele se dá por esse servir ao próximo. Nós nascemos para a liberdade, mas nascemos também para o amor. Nascemos para amar uns aos outros, como o próprio Jesus nos ensinava e nos ensina até hoje em suas palavras, que nós sempre ouvimos, sempre lemos na nossa Bíblia, na missa, né? Através da inspiração também do Espírito Santo que fala em nossos corações. O que é viver segundo o Espírito? Viver segundo o Espírito é viver livre para servir. É viver um novo estilo de vida, contrário à vida segundo o egoísmo. Viver segundo o Espírito é um estilo de vida e é totalmente contrário ao viver segundo o nosso egoísmo. Por que o Espírito, na próxima pergunta, por que o Espírito e o egoísmo são contrários? Bom, nós já vimos que o Espírito, ele é viver no amor e o egoísmo é totalmente avesso a isso. Porque no egoísmo você olha para dentro de si, você é o centro de tudo, só você importa. No egoísmo você não olha para o lado, você não olha para o irmão. E mesmo quando olhar, se você for egoísta, você vai tratar com indiferença. Para você tanto faz se ele está sentindo fome, se ele está sem roupa, se ele precisa de remédios, se ele quer um abraço, se ele precisa de um abraço, de um aperto de mão, né? Então, essa é a grande diferença. Quem vive no Espírito vive o amor de Deus. Abre o seu coração totalmente ao amor de Deus. Ao amor que é o amor de Deus, também refletido nos irmãos. Devemos enxergar no irmão a presença de Deus, a presença daquele que nos cria. Por isso que ele vem dizer o grande mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aliás, perdão, amai-vos uns, o teu próximo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Perdão, eu errei aqui o grande mandamento. Vamos dar seguimento. E o que o texto... eu repeti aqui, perdão. Eu repeti o slide. Então, essas imagens são as imagens que eu coloquei no slide de entrada, lá no começo, né? Onde mostra uma corrente sendo quebrada, onde mostra uma pessoa, né, passando a chuva com o seu guarda-chuva e o irmão sem nenhum. E também uma imagem de pessoas de mãos dadas, né, todos juntos de mãos dadas, seguindo, visando um bem comum. Então, cada item desse, cada foto, né, representa para nós mais ou menos aquilo, representa tudo aquilo que já falamos. Na primeira, representa a liberdade, sendo quebrada a corrente que amarra um coração. A liberdade que é onde quebramos essa corrente e não prendemos o nosso coração aos nossos egoísmos, às nossas vontades, aquilo que o mundo coloca para nós, aos vícios. Não prendemos o nosso coração a tudo aquilo que pode nos deixar no mundo de uma escuridão, onde nós possamos nos prender ao dinheiro, aos vícios, à bebedeira, ao cigarro, ao fumo, ao medo. Hoje nós vivemos nas comunidades, infelizmente, muitas delas com medo, que é a nossa realidade hoje do Covid-19. Infelizmente, perdemos muitos irmãos, muitas pessoas se foram por conta de complicações dessa doença, desse vírus.
Então, paira sobre nós também esse medo, mas nós devemos ter a confiança de Deus, a confiança de que Deus está conosco. Para isso, devemos romper essas amarras, romper essas correntes que prendem o nosso coração. Prendem o nosso coração de ouvir a palavra de Deus, prendem o nosso coração de estarmos perto de Deus, prendem o nosso coração de estar perto dos irmãos. Lógico que nós devemos ter cuidados, mas nós não devemos abdicar de estar perto dos irmãos, na presença dos irmãos, olhar no olho do irmão, falar com o irmão. O nosso pároco costuma dizer que ele costuma fazer nas homilias perguntar: você, nesse momento de pandemia, mandou uma mensagem para alguém, mandou uma mensagem de texto ou de WhatsApp para aquelas pessoas que estão longe e não estão podendo sair, você também às vezes não pode sair. Você mandou uma mensagem dizendo como é que você está? Está tudo bem? Eu estou aqui. Quando precisar conversar, fale comigo. Ele colocava muito isso em algumas homilias, né? Então nós devemos quebrar essas correntes que nos prendem ao medo, que nos prendem ao nosso egoísmo, onde também nessa pandemia nós vivemos muito isso, infelizmente. Vemos e vimos, né? Muitas empresas, pessoas que se aproveitaram desse momento para buscar um ganho, buscar algo material através do dinheiro, através de um poder econômico, né? Utilizaram-se do medo para crescer na sua prosperidade de vida, né? Visando lucro em cima das pessoas. Então, que tenhamos a capacidade de viver a nossa liberdade para que nós possamos quebrar essa corrente que aprisiona o nosso coração. Na outra imagem, nós vemos uma pessoa passando a chuva com um guarda-chuva bem grande, por sinal, e nesse momento ela está ali sozinha e ela tem condições de partilhar com o irmão que está ali sendo molhado pela chuva, está descoberto, está desprotegido. Então, nós tenhamos também a capacidade, nesse momento, na nossa vivência de liberdade, nosso entendimento de liberdade, de acolher o irmão, trazer ele para perto de nós e também cuidar dele. Colocar esse guarda-chuva para que ele não seja molhado por essa chuva também. Nós possamos ter a capacidade de dividir, né? Olhar para o lado e ver que o irmão está precisando e nós termos esse posicionamento, essa grandeza, esse ser cristão de dividirmos. E na imagem principal, as pessoas de mãos dadas. Somos nós, de mãos dadas em oração, de mãos dadas. Por conta do coronavírus, hoje do Covid, infelizmente não podemos dar as mãos, mas podemos nos unir em oração, orando uns pelos outros, mas principalmente nos importando um com o outro. Não nos fechando num momento em que eu vou rezar por mim, pela minha família. Eu quero rezar e vou rezar por mim, pela minha família, pelos meus vizinhos, pelo mundo, pelo meu inimigo, por aquele que fala mal de mim. Eu vou rezar por todos. Então, que a nossa liberdade nos leve a ter esse discernimento, esse entendimento da nossa convivência, do nosso dia a dia. Que nós possamos dar as mãos em oração. Em oração, onde olhamos para o lado e enxergamos a presença de Deus no irmão. Olha só, nessa passagem, 1 João 4:20, primeira carta de João,
capítulo 4, versículo 20, diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Realmente, se nós formos pararmos para analisar, é algo que não dá para entender, né? Se você diz que ama a Deus, que nós não vemos materialmente, mas odeia o irmão, esse irmão que está do teu lado, você não tem condição de amar a Deus. É mentira. Se você não ama o teu irmão que está ali do teu lado, que muitas vezes tem uma dificuldade, passa por um momento em que precisa da tua presença, precisa de uma palavra, precisa de um ombro amigo, precisa de algo que vá ajudá-lo a suportar uma determinada situação, como é que você vai amar a Deus que você não vê? É mentira. Se você diz que ama a Deus e odeia teu irmão, esse amor é mentiroso. É um amor mentiroso a Deus. E o amor de Deus, ele é diferente. Ele é diferente. Para nós aprendermos a amar a Deus, nós temos que entender primeiro também o amor que ele tem por nós. E a maior representação do amor que ele tem por nós é o seu Filho Jesus, que é o nosso Senhor. Então, façamos uma reflexão sobre isso. Você que tem, de repente, alguma desavença, você que olha para alguém e você não consegue sentir o amor que você deveria por essa pessoa, reze por essa pessoa e reze por você, para que o seu coração se abra à ação do Espírito Santo. E o amor encha o seu coração, o amor de Deus encha o seu coração, para que você possa ter uma boa relação e ame o seu irmão. E olha, veja bem, quando a gente fala amar o irmão, não quer dizer que você vai andar de mão dada com ele, não é isso. Amar o irmão é você olhar com o olhar de quem você, de uma pessoa que a hora que precisar, quando for necessário, você vai estar lá para ajudá-lo. E principalmente você vai rezar por essa pessoa, para que ela tenha um apoio em cada dificuldade que ela passe. E como sempre, nós deixamos algo para refletir em nossos encontros, né? Nos nossos encontros, antes de eu passar aqui para a pergunta, eu quero também só fazer um adendo, que o Papa Bento XVI, ele nos dá como exemplo da presença de Deus no mundo, Madre Teresa de Calcutá. Ele dá um exemplo dela como amor de Deus e ao próximo. A Madre Teresa, ela se entregou. Ela já vivia a sua vida religiosa, já era freira, né? Mas ela se entregou com autorização do Papa, foi viver no meio dos pobres em Calcutá. Olha só, ela deixou toda e qualquer possibilidade de uma vida mais confortável, mesmo vivendo a sua religiosidade, o seu desenvolver na oração e na evangelização, mas ela pediu autorização para ela viver no meio lá dos pobres, para viver na rua mesmo, no meio deles. E Papa Bento XVI diz que ela foi um dos grandes exemplos da presença do amor de Deus no meio de nós também, né? Nesse mundo mais contemporâneo. E o Papa Pio XII autorizou, e ela vivia no meio deles, passou a usar um traje indiano, né? Um sari, que eles chamam, branco e azul, e uma pequena cruz no ombro. Aí ela saía pedindo ajuda nas ruas, auxiliava os pobres, doentes e famintos. Aí pouco a pouco, né, as pessoas vendo aquele testemunho, todo aquele movimento que ela fazia, não só o movimento, mas assim, o novo viver dela, foram vindo adeptos, pessoas para ajudar. E aí, a partir daí, ela fundou uma congregação em 1950, né?
que foi se espalhando e foi difundindo esse amor de Deus, mostrando que Deus ainda ama. E Ele nunca deixou de amar, que nós não tenhamos essa dúvida. Ele nunca deixou de amar nenhum de nós. Mas ela foi a presença também do amor de Deus no meio de nós. Então ela deu esse testemunho, né? De viver a pobreza do mundo real, a pobreza da nossa humanidade, mas não só viver a pobreza pela pobreza, ela viveu para acompanhar, para cuidar das feridas, para dar de comida para aqueles que necessitavam, né? Porque ela enxergava que aquelas pessoas precisavam de ajuda, precisavam da palavra de Deus também, porque ela também evangelizava, mas principalmente precisavam de alguém para conversar, para cuidar das feridas e para dar de comer para cada um deles. Então eu queria deixar esse adendozinho antes de fazermos aqui a nossa reflexão. E continuando, como eu falei, para refletir, aí vamos deixar esse questionamento para vocês aqui na semana. Ó. Como podemos expressar o amor a Deus e ao próximo em nosso meio? Se você nunca parou para perceber isso, pare para enxergar um pouquinho, para perceber o amor de Deus e ao próximo, assim, no teu meio. Onde você vive, nos locais onde você frequenta, né? Como é que você vai expressar o amor de Deus e ao próximo nesse meio? De que forma? Tá certo? Então, a dinâmica é a mesma. Vocês vão, no decorrer da semana, mandar desenvolver esse questionamento, mas dessa vez tem um porém. Vamos aqui para a tela. Isso. Vamos lá. Dessa vez tem um porém. Eu gostaria que essa questão fosse respondida em pelo menos 10 linhas. Você pega uma folha de pauta, de caderno, né? Ou outra. E eu quero que vocês desenvolvam em pelo menos 10 linhas, tá certo? Porque assim, eu estou vendo que algumas respostas são satisfatórias, mas vocês estão muito limitados a colocar só Deus é amor, eu amo a Deus. Eu quero que vocês desenvolvam, mas não é por mim, é por vocês. Vocês desenvolvam e coloquem para fora aquilo que realmente vocês sentem, que vocês enxergam na vida de vocês. Então eu quero que pelo menos façam com no mínimo de 10 linhas, tá? Quem fizer mais, tudo bem. Mas o mínimo 10 linhas, tá certo? Então aí vocês vão seguir a mesma dinâmica e vai me enviar no privado no decorrer da semana. Algumas recomendações. Quando vocês forem fazer textos em que falam de Deus, Jesus, Espírito Santo, sempre que se refere à Santíssima Trindade, usem letras maiúsculas. Deus com D maiúsculo, Jesus com J maiúsculo, Espírito Santo com E e S maiúsculo. Espírito Santo. Então, geralmente se usa com letras maiúsculas. Alguns dos questionamentos anteriores, algumas pessoas colocam Deus com D minúsculo, colocam Jesus com J minúsculo. Então, busquem também corrigir isso para vocês, tá bom? Vocês vão fazendo os textos e coloquem dessa forma. Deus com D maiúsculo, Jesus com J maiúsculo, Espírito Santo também. Certo? Pois bem, muitas pessoas não enviaram ainda. Eu acredito que no decorrer ainda desse dia vão me enviar as respostas anteriores. Gente, esses questionamentos, essas reflexões nós fazemos
como uma forma de estar buscando, como é que eu vou dizer, interagir mais com vocês, já que nós estamos tendo só esse contato online, tá? Então é uma forma de colocar vocês também para desenvolver aquilo que vocês querem, aquilo que vocês sabem, né? E também para a gente acompanhar vocês na caminhada, tá certo? Tem gente ainda que vai entrar no grupo, tem uma ou outra pessoa que ainda vai entrar no grupo e logo eu irei desfazer os grupos que nós fizemos, os anteriores, para não ficar, como eu já tinha dito antes, para não ficar mais de um grupo e aí o negócio fica muito confuso. Nesse grupo grande, onde estão todos juntos e misturados, irei disponibilizar todos os links dos encontros anteriores, tá? Todos os links eu vou disponibilizar do YouTube, dos encontros anteriores, inclusive esse, lógico. E lá, quem quiser rever, aqueles que entraram há pouco tempo e perderam os anteriores, vão poder ver também, porque fica lá no YouTube. Então tá lá gravado. Vocês podem acessar e vão acompanhar os nossos encontros, tá bom? Façam um esforço. Eu sei que alguns de vocês trabalham, estudam à noite, mas como fica gravado, você tem a possibilidade de assistir em outro momento. Então busquem esforçar-se em assistir os vídeos, busquem esforçar em tentar entender, responder os questionamentos que nós deixamos como reflexão, que na verdade não é um questionamento como se fosse uma escola que eu estou passando uma atividade, mas é uma reflexão para você refletir sobre cada tema, tá certo? Nosso pároco deve nesses dias falar algo para nós a respeito do andamento dos decretos municipais. Fiquem atentos, né, para as missas nos finais de semana. Fiquem atentos aos avisos nas missas de meio de semana ou nas redes sociais da nossa paróquia, tá bom? Então eu vou encerrar hoje nosso encontro e na próxima sexta, se Deus quiser, nós estaremos juntos mais uma vez para darmos continuidade à nossa caminhada. Façamos uma oração final para que possamos ter uma boa semana, para que possamos ter uma boa reflexão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Um bom desenrolar de caminhada para cada um de vocês. Uma boa reflexão. Que o Senhor vos acompanhe hoje e sempre. Amém. Tchau, pessoal.